Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo sobre tecido nervoso. Bom, os integrantes do grupo que aparecerão nesse vídeo são eu, João Pedro, Antônio Bartolomeu e Gabriel Vieira. Somos do Instituto Federal do Estado da Bahia, fazemos o curso de Informática e somos integrantes da turma 712. Começando, o que é tecido nervoso? O tecido nervoso ele é um tecido de comunicação capaz de receber, interpretar e responder aos estímulos. As células do tecido nervoso são altamente especializadas no processamento de informações. Os neurônios transmitem os impulsos nervosos e as células da glial atuam junto com eles. E qual é a função desse tecido? Bom, a função do tecido nervoso é fazer a comunicação entre os órgãos do corpo e o meio externo. Tudo acontece de uma forma muito rápida. Através dos neurônios, o sistema nervoso recebe estímulos, decodifica as mensagens e elabora a resposta para elas. Por exemplo, o frio, o que é um estímulo externo, é recebido pelos receptores da pele, transmitido por neurônios sensitivos e interpretado no nosso sistema nervoso central. Células nervosas. As células do tecido nervoso elas podem ser divididas de dois tipos, os neurônios e as células de glia, como apresenta na imagem que estamos tendo no vídeo nesse exato momento. Começando a falar sobre essas células, vamos começar começando sobre os neurônios. O que são os neurônios? Os neurônios eles são células nervosas responsáveis pela propagação do impulso nervoso. Elas compõem o sistema nervoso juntamente com as células glias. Existem cerca de 86 bilhões de neurônios no cérebro humano e já se sabe que novos neurônios são produzidos ao longo da vida. Os neurônios transmitem informações através dos mediadores químicos, que são os neurotransmissores, e também de impulsos elétricos. E os neurônios eles podem ser divididos em 3 regiões na maioria dos neurônios, como está mostrando nessa imagem que está passando no vídeo. Bom, essas 3 partes são o corpo celular, o axônio e os dendritos. Bom, o corpo celular é nele onde se localiza o núcleo e as organelas, por exemplo, a mitocôndrias. O axônio ele é um prolongamento do corpo celular, geralmente único, longo e envolvido pela bainha de mielina, como a gente consegue ver nitidamente na imagem, que tem discontinuidades chamadas nodos de Ranvier. A bainha de mielina é composta por células glias, que se enrolam no axônio e podem ser de 2 tipos, oligodendrócitos e células de Schwann. E os dendritos são prolongamentos curtos do corpo celular, com muitas ramificações que se afinam nas pontas. Pode ser vários tipos e classificam da seguinte maneira. Segundo a sua forma, são os neurônios multipolares, bipolares e unipolares. Segundo a sua função, neurônios sensitivos, motores e integradores, como a gente vai ver mais para frente. E a classificação do neurônio segundo a sua função? Bom, como eu disse, tem os neurônios sensitivos, os motores e os integradores. Os neurônios sensitivos, eles recebem os estímulos recebidos de fora do corpo e produzidos internamente e os transmitem ao sistema nervoso central. Os neurônios motores, eles recebem as informações do sistema nervoso central e as transmitem para os músculos e as glândulas do corpo. E os neurônios integradores são encontrados no sistema nervoso central e conectam os neurônios interpretando os estímulos sensoriais. Os neurônios também são classificados segundo a sua forma. São eles os neurônios multipolares, os neurônios bipolares e os neurônios unipolares. Os neurônios multipolares são os mais comuns. Eles possuem muitos prolongamentos celulares, vários dendritos e um axônio. Já os neurônios bipolares possuem apenas 2 prolongamentos, seja um axônio e outro prolongamento, que pode ser ramificado em detritos. Os neurônios unipolares possuem apenas um prolongamento, sendo ele o axônio.
As células gliais são células não neurais que também compõem o tecido nervoso. Além de fornecer nutrientes, proteção e ajudar na sustentação do tecido nervoso, possui outras importantes funções, como, por exemplo, a modulação dos impulsos elétricos. Embora elas sejam muito mais numerosas, constituindo cerca de 80% do tecido nervoso que os neurônios, durante muito tempo, elas eram tidas apenas como responsáveis por alimentar os neurônios. Mas, no entanto, estudos mais recentes mostraram que as glias, além de nutrir, proteger e ajudar na sustentação do tecido nervoso, também regulam as sinapses pelos neurotransmissores. As células da glia, também chamadas de gliócitos ou neuroglias, podem ser de dois tipos: as microglias ou as macroglias. As microglias são células bem menores do que as outras glias. Elas possuem corpos celulares com poucos prolongamentos, com algumas ramificações curtas. As microglias têm função semelhante à dos macrófagos, que são células do sistema imunitário. Isto é, elas fazem a fagocitose. Elas estão relacionadas com a proteção do sistema nervoso. Elas são ativadas quando há lesões, infecções ou doenças degenerativas, o que faz proliferar intensamente e realizar a fagocitose de agentes invasores como vírus. Entre as macroglias existem 4 tipos mais conhecidos: os astrócitos, os oligodendrócitos e as células de Schwann. Existem vários subtítulos relacionados com funções diversas, em especial ao metabolismo dos neurotransmissores, sua captação e o funcionamento das sinapses. Essas células compõem a barreira hematoencefálica, que é uma proteção do sistema nervoso central a agentes tóxicos presentes no sangue. As células de Schwann são responsáveis pela formação da bainha de mielina nos neurônios do sistema nervoso periférico. Elas se enrolam em volta dos axônios, isolando-as eletricamente. Os espaços entre as células formam descontinuidades na bainha de mielina, formando os nódulos de Ranvier. A mielinização do axônio torna a propagação do impulso elétrico mais rápida e eficiente, o que também se deve aos saltos produzidos pela descontinuidade nos nódulos. Os oligodendrócitos possuem poucos prolongamentos. Eles participam do processo de mielinização dos neurônios do sistema nervoso central, ou seja, da formação da bainha de mielina que envolve e protege os axônios. O tecido nervoso constitui os órgãos do sistema nervoso, que podem ser divididos em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. Ele é responsável por receber e transmitir informações para todo o organismo. Podemos defini-lo, então, ele como se fosse uma central de comandos que coordena as atividades do nosso corpo. No sistema nervoso periférico, ele é formado pelos nervos e gânglios nervosos. Sua função é ligar o sistema nervoso central aos outros órgãos do nosso corpo e, com isso, realizar o transporte de informações. Impulso nervoso. Bom, a transmissão do impulso nervoso é meio que uma forma, um meio de comunicação dos neurônios. Eles são fenômenos de natureza eletroquímica, uma vez que se envolvem substâncias químicas e a propagação de sinais elétricos. Bem, ele resulta de modificações internas e externas da membrana neural. Internamente, é a membrana neurônica
que possui carga elétrica negativa e externamente ela é positiva. Para que um impulso passe de um órgão receptor aos encéfalos, há um órgão efetor e ele necessita de percorrer vários neurônios. Bom, o que é sinapse? Uma definição bem para sinapse é a região localizada entre os neurônios, onde agem os neurotransmissores, que são os mediadores químicos, transmitindo um impulso nervoso de um neurônio a outro, ou de um neurônio para uma célula muscular ou glandular. As sinapses são junções entre a terminação de um neurônio e a membrana de outro neurônio. São elas que fazem a conexão entre células vizinhas, dando continuidade à propagação do impulso nervoso por toda a rede neuronal. As sinapses são zonas ativas de contato entre a terminação nervosa e outros neurônios, células musculares ou células glandulares. Do ponto de vista anatomático e funcional, uma sinapse é composta por 3 grandes compartilhamentos: membrana de pré-sináptica, fenda sináptica e membrana pós-sináptica. Os principais tipos de contatos sinápticos são axomático, entre um axônio e o corpo celular, o axodendrítico, entre um axônio e um dendrito, e o neuroefetor, entre a terminação nervosa e a célula efetora fibra muscular lisa, fibra muscular cardíaca ou célula glandular, e a neuromuscular, entre a terminação nervosa e a fibra muscular esquelética. Como ocorre a sinapse? Geralmente a sinapse ocorre entre um axônio de neurônio e o dendrito do neurônio seguinte, mas também pode ocorrer do axônio diretamente para o corpo celular ou entre do axônio do neurônio para um celular muscular. Os impulsos nervosos são sinais elétricos que afetam um zinho da membrana do neurônio. O estímulo ocorrido em algum ponto do neurônio é transmitido através de mudanças bruscas de carga elétrica, fenômeno chamado potencial de ação, que percorre todo o neurônio. Ao chegar à terminação do axônio, o sinal elétrico é transmitido por meio de vesículos contendo neurotransmissores, substância química encarregada de levar esse estímulo à célula vizinha. Os neurotransmissores fazem que os íons com carga elétrica seja levado de uma célula a outra, alterando o potencial elétrico e gerando potencial de ação. A camada mais densa do encéfalo tem a cor cinzenta e é formada principalmente por corpos celulares de neurônios. Já a região encefálica mais interna tem a cor branca e é constituída principalmente por fibras nervosas, dendritas e axônios. A cor branca se deve à bainha de mielina que reveste as fibras.